Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Assim diz a palavra do Senhor em João, capítulo 16, verso 33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, a Tua palavra foi lida, por graça e misericórdia, eu peço ao Senhor sabedoria para, neste momento, meditar com os meus irmãos e pedimos a graça do Espírito Santo em nos mostrar o Senhor Jesus, para que possamos ver o Pai. Que a Tua palavra fixe em nosso coração, para o nosso crescimento em sabedoria e graça diante do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar rapidamente com os irmãos, concitá-los a uma meditação de um tema que ele é bastante complexo, bastante amplo. E nessas breves palavras a gente vai lançar algumas coisas para vocês pensarem, que é a questão do sofrimento, das aflições da vida que todos nós passamos. Existe um ditado um dito, né, que ele fala assim, que a vida deve ser vivida olhando-se para frente. Mas a gente só compreende a vida realmente quando a gente olha para trás. Então, pensando nessas coisas, me vem um ditado à cabeça que fala que primeiro a vida dá a prova e depois ela ensina a lição. É duro aprender assim, mas é assim que as coisas, em grande parte das vezes, procedem na vida. Hoje, por exemplo, minha mãe estaria fazendo 85 anos, 19 de fevereiro. Há 4 anos atrás, por conta da pandemia, muitos dos irmãos não tiveram a possibilidade, pelas limitações, de estar junto da gente nesse momento, né? E eu lembro que quando eu passei para a reserva na minha profissão, porque eu não me aposentei ainda, até os 65 anos eu ainda posso ser chamado de volta ativa, então eu estou na reserva. E eu passei para a reserva, então, pensando em fazer várias coisas dali para frente. Mas aprove a Deus que, por uma série de circunstâncias, eu tive que acabar indo cuidar da minha mãe, que sofreu de Alzheimer, e a duras penas, eu, minha esposa e meus filhos, nós tivemos que conviver com o aprendizado do que era aquela doença, o que era aquela situação. E foram 3 anos nessa vida no qual eu fiquei doente também. Eu entrei numa grave depressão, precisei de atendimento, aceitei com muito custo por conta da insistência da minha esposa e dos meus filhos. E depois que você passa todas essas coisas, vem muitos questionamentos na sua cabeça, mesmo você sendo cristão há muito tempo na igreja, conhecendo o Evangelho, você fica pensando, tentando entender a lógica do sofrimento. E você vai descobrir a duras penas que não dá para entender a lógica do sofrimento, do que é a nossa vida aqui nesse mundo. Você encontra, sim, muitas coisas na palavra de Deus que vão te apontar para um caminho que, pensando racionalmente, você não entende. Mas só quando você passa a pensar sob a ótica de Deus, então você começa a compreender as coisas como funcionam. Jesus foi muito claro quando ele falou aqui, que disse-vos essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu poderia pegar qualquer coisa desse texto para trás para poder fazer uma analogia de sofrimento para vocês. Mas não seria correto fazer isso, porque tudo que Jesus falou foi muito específico para aquela situação em que os apóstolos estavam vivenciando e sendo preparados quando o próprio Senhor ia ser oferecido em sacrifício por toda a humanidade. Então, desde o capítulo 12, vem toda uma situação. Jesus é ungido ali em Betânia por Marta. Jesus, ele dá
ele entra triunfalmente em Jerusalém, ele dá uma instrução aos discípulos para que entrem na cidade e encontrem um local onde há um cenáculo, onde será realizada a ceia. Nessa conversa, bem a miúde com os apóstolos, ele vai falar da traição de Pedro, ele vai falar da descida do Espírito Santo, ele vai revelar quem é o filho da iniquidade que vai traí-lo, e vai dar essas orientações finais que a gente verifica aqui no capítulo 16, para que os discípulos possam entender o significado dessas coisas, das aflições que estavam por vir na vida deles, como vem na nossa também por muitas vezes. E chama a atenção que nesse capítulo 16, o Senhor vai falar em torno de 11 vezes a expressão digo-vos, e uma ele diz dirá, quando ele se refere ao Espírito Santo, quando vem posteriormente, dar entendimento às pessoas, aos discípulos, de todas as demais coisas que ele tinha para dizer, mas que eles não estavam prontos para ouvir. Então Jesus, por 11 vezes, ele fala digo-vos, que é para realmente prestar atenção no que ele estava dizendo a respeito de toda aquela situação, de todo o sofrimento, que vai culminar ali no verso 32, quando ele fala, vem a hora e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. E aí, então, ele arremata num resumo, dizendo, eu disse essas coisas. E ele abre uma porta que, daquela situação específica com os discípulos, ele abre essa porta para que também nós sejamos alcançados por aquelas orientações que ele deu, sem a necessidade de nós pegarmos qualquer metáfora, qualquer analogia, com todas aquelas instruções que ele deu para os discípulos especificamente. Mas no verso 33, ele abre uma porta também estendendo para nós, para a igreja, que chega até nós até hoje, dizendo para você que no mundo você vai ter aflição. É difícil passar por aflição. Eu pesquisei a respeito dessa palavra no idioma grego, e é filipices, e no grego ele fala que é o ato de prensar, imprensar, pressão, dilemas, tribulação. Se nós olharmos para o significado dessa palavra e considerar que Jesus, depois dessa Páscoa, dessas orientações, ele foi para o Getsemane, que tem o mesmo significado também, de lugar de pressão, prensa de azeite, ele foi lá para ser espremido, porque ele iria ser ofertado como um sacrifício pelas nossas vidas. Então eu chamo a atenção de você para pensar nesses digo-vos que Jesus diz, e sobretudo na questão do sofrimento, das aflições que a gente passa na vida, para você meditar algumas coisas a respeito disso. E a primeira delas é a realidade do sofrimento, a natureza do sofrer, a sua universalidade, que atinge a nós todos por conta da nossa humanidade. Você não tem como escapar do sofrimento, eu não tenho como escapar do sofrimento. O sofrimento ele é um estado de aflição, e veja que Jesus fala, no mundo tereis aflições, e a própria definição do sofrimento é que é um estado de aflição, que vai afetar a sua parte psíquica, a sua parte moral, a sua parte física, a sua parte emocional, a sua parte intrapessoal, a sua parte interpessoal. E a primeira coisa que a gente nota é que na vida existem feridas que elas ficam profundamente marcadas, gravadas na nossa alma, como você queira chamar, mas elas ficam profundamente gravadas e vão patrocinar situações em que nós teremos que exercer compreensão, perdão, paciência e pedir a Deus muita sabedoria para lidar com todas essas coisas que às vezes caracterizam um sofrimento e o decorrer desse sofrimento em nossa vida. Às vezes, até numa conversa, a miúde na igreja com algumas pessoas, você passa por sofrimento. Pessoas que às vezes nem chegam em você e dão um bom dia,
perguntam se você está bem, realmente querendo saber se você está bem. Nem perguntam como é que estão as coisas, ou então te incentiva, te agradece, diz que está junto com você, ombro a ombro, na tarefa que você desempenha na igreja, que ela também quer desempenhar, mas por vezes, nos contatos, as pessoas soltam farpas afiadas, no sentido de fazer com que brote mais o amargor de quem só critica, de quem só reclama, ao invés de cumprir, por exemplo, o mandamento que nós temos por missão este ano, que é a igreja que ama. Quem ama não tenta causar sofrimento. Então, no relacionamento interpessoal, você pode sofrer, sim, além de vários outros tipos de sofrimento. Mas o Senhor, Ele fala que no mundo nós teríamos aflições, e é muito genérico o entendimento dessas aflições, desse sofrer. Mas em todas elas, o Senhor fala que nele nós temos paz, sabendo que o seu trabalho, o seu viver, o seu suportar não é vão no Senhor. Deus sabe de todas as coisas, Deus contempla todas as coisas, Deus sabe o limite que nós podemos suportar, até onde nós aguentamos, e Ele promete, como prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E uma segunda coisa a respeito do sofrimento, que além de às vezes impingir impressões em você, que podem ser leves num contato pessoal, ou podem ser marcas profundas, como por exemplo no meu caso foi, com a situação em que eu vi a minha mãe praticamente sumir na minha frente, e às vezes a gente vê entes queridos partirem, pessoas estimadas partirem, e nos pegamos nos questionando a respeito do porquê, tentando entender racionalmente por que o sofrimento acontece e da forma que acontece. Então é bom lembrar uma outra coisa a respeito do sofrimento, é que nem sempre o Senhor vai curar o seu sofrimento. Parece duro, né? Mas nem sempre você vai pedir e o Senhor vai curar o teu sofrimento. Paulo orou por 3 vezes. E foi só Paulo que orou, pedindo para que o Senhor afastasse dele o tal espinho na carne. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Então, além de ter a certeza, irmãos, de que nós sofremos nesse mundo, que a vida é como ela é, nenhum de nós está imune ao sofrimento em maior ou menor grau, é compreender que, por vezes, pode não ser da vontade de Deus que nós sejamos poupados de alguns sofrimentos. É preciso que nós passemos por ele, para que nós possamos, então, entender que é só no Senhor que nós vamos encontrar a paz, o bálsamo, para poder passar por aquilo, para poder vivenciar, experienciar, e dali então tentar encontrar um sentido para aquelas coisas, porque racionalmente, do ponto de vista humano, nós não vamos encontrar. O segundo ponto seria você considerar que por qualquer que seja o sofrimento que você passou, que você experienciou, você não deve solapar as suas lembranças, os seus sentimentos, porque tudo isso serve como um elemento de aprendizado, primeiro para você, e num segundo momento para as pessoas que estão à sua volta. De alguma forma, se o Senhor permitiu que você passasse por sofrimentos em sua vida, pode ter certeza que de alguma forma Ele vai utilizar aquilo para que você também possa abençoar outras pessoas por meio da sua experiência, seja consolando, seja orientando, ou seja simplesmente dando um abraço e podendo dizer assim: eu amo você, eu estou com você também. E a palavra é muito clara quando ela fala em 1 Pedro 5,9, depois de Pedro dar uma série de orientações para os anciãos e para os jovens que tinham a incumbência ali de pregar a palavra de Deus, Pedro não nega os ataques de Satanás.
Pedro, então, ele vai orientar a igreja ali, dizendo: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, quando o irmão passar por sofrimento, ou pode estar passando por sofrimento, e se não estiver ou não tiver passado, pode ter certeza que em algum momento você passará. Lembre-se de que você não é o único, de que outros irmãos também estão passando por esses sofrimentos, pela igreja fora, e às vezes até de nosso lado. E é preciso a sensibilidade dada por Deus, para nós estendermos a mão, e abraçarmos esse irmão, e compartilhar a esperança, a fé, de que em Cristo nós encontramos a paz necessária para suportar esses sofrimentos. E o terceiro ponto, irmão, junte tudo isso, essas certezas, essas marcas, a experiência aprendida, e entenda que a igreja, você deve valorizar e se utilizar das ferramentas que Deus põe por meio dessa comunidade para que você exercite a comunhão. Em homilética, eu estava lendo um livro esses dias que fala de Charles Spurgeon, Lições aos meus alunos, onde ele fala uma frase bem interessante: não somos passivos transmissores de infalibilidade, somos sinceros instruidores de coisas que aprendemos, na medida em que as podemos captar. Então, nenhum de nós é infalível naquilo que faz. E em tudo aquilo que você passa, naquilo que você pode captar, pode ter certeza que Deus te deu o entendimento necessário, te dará a paz necessária, para que você possa, então, aprender e sair vitorioso daquela situação e compartilhar com os seus irmãos, para que haja crescimento, para que juntos possamos continuar essa caminhada diária nessa vida que é tão difícil. E então, nós podermos mirar na esperança, que é onde os nossos olhos devem estar fixos. Utilize-se da igreja, envolva-se com a igreja, porque aqui é campo fértil, para que você aprenda, para que você ensine, para que você console e seja consolado. Existem igrejas que ensinam que curar memórias, criar proteções, elevar a nossa autoestima, curar nossas dores e depressões, é o foco do Evangelho. Até faz, porque a palavra de Deus cura, mas esse não é o foco, porque na igreja, que mostra realmente o baluarte, o alicerce ali na palavra de Deus, ele vai nos mostrar que nós devemos aprender sempre, em meio às ofensas, em meio ao sofrimento, dar a outra face, caminhar a segunda milha, e sobretudo crer que, embora você possa estar passando ou tenha passado por qualquer situação que seja, mesmo não sentindo a presença de Deus, você deve crer e saber que Deus está presente sim. Há momentos na vida que a gente tem a impressão de que nós fomos abandonados, como por exemplo, respeitadas as devidas comparações, Cristo lá na cruz: Pai, por que me abandonaste? Mas em nenhum momento o Senhor abandonou Jesus, antes o exaltou. Então tenha consciência de que na igreja que ensina o verdadeiro fundamento, você é convidado a crer que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, mesmo podendo não estar sentindo a presença, o acalento da mão de Deus, pode ter certeza que o Senhor estará com você. E em algum momento da sua vida, ao invés de olhar para o futuro, crendo no sucesso, não somente isso, mas olhando para trás, você vai compreender e vai poder entender o porquê que você passou por aquele sofrimento, vai poder entender o aprendizado que você deve tirar daquilo e como você poderá usar aquilo para a glória de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, eu concluo dizendo para os irmãos que mais correto e pacificador do que sentir-se melhor é encontrar a Deus em meio ao sofrimento e compreender o porquê que as coisas são do jeito que são, porque na palavra de Deus
você compreende porque as coisas são do jeito que são. E nele vivenciar o acalme-se, vivenciando a esperança, a fé e assegurar a nossa alma que dias melhores virão. Nele nós podemos aprender a conviver, suportar e vencer, por enquanto, o sofrimento. Um Deus que sabe o que eu não sei e que governa o que eu não posso governar. Eu não sei a situação da sua vida. Eu não sei por que você tem passado pelo que você passou. Alguns eu conheço e alguns também me conhecem. Mas é certo, irmãos, que aquilo que nós não podemos ver, o Senhor vê. Por isso que Ele diz aqui com tanta propriedade e fecha esse capítulo 16 com tamanha mensagem de esperança, dando a certeza de que não há engano. No mundo nós vamos sofrer, sim. Nós vamos passar pelos vales. Mas o Senhor fala assim: em mim, somente em mim, vocês terão paz. E terão paz porque eu venci o mundo. Que os sofrimentos que o irmão possa ter, passar, ou marcas que você carregue que ainda o incomodam, leve tudo à presença, ao altar de Deus. Como aqui no próprio capítulo 16, verso 24, Jesus fala assim: até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Que nós possamos pensar nisso, levar essa certeza de que em meio às dificuldades, em meio ao que a gente passa na vida, apesar de não poder sentir a presença de Deus, é certo que Ele está conosco, por meio da fé e da esperança. Busque no Senhor a paz necessária para atravessar os momentos difíceis da sua vida. E certamente ainda, eu e você, teremos a oportunidade de glorificar o nome de Deus e agradecer e dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Amém?